Muito bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Gostaria de compartilhar com vocês uma meditação aqui que eu tenho escrito nessa manhã a respeito do intrigante diálogo da serpente e a mulher. Nos parece que desde sempre o ser humano tem algum problema com mandamentos. Você está vendo aqui essas folhas atrás de mim? É o que as crianças estão aprendendo aqui na igreja, nesse mês, a respeito dos mandamentos, do caráter de Deus, da justiça de Deus. E meditando, eu fiz aqui algumas anotações. No capítulo 3, no versículo 1 de Gênesis, a serpente questiona a mulher, faz uma pergunta que colocou Eva praticamente numa rede, num grande embaraço. A serpente pergunta: é assim que Deus disse? As primeiras palavras vindas de Satanás dirigidas ao ser humano vieram em forma de interrogação. Veja bem. Mas é o que chamamos de interrogação cínica. Foi uma pergunta retórica, o tipo de pergunta para a qual a pessoa já sabe a resposta. E o cinismo é uma característica de Satanás, não no sentido filosófico, mas no seu sentido usual. Seu caráter revela descaso pela moral, desfaçatez pela verdade. Ele agiu assim no terceiro céu, logo não teria dificuldades para repetir abaixo do primeiro céu. Ele foi descarado diante do Criador. Sê-lo diante da criatura não seria problema. A corrupção do caráter de Satanás comprova que nunca houve nem sequer um indício de arrependimento. Ele nunca tentou uma reconciliação. Nunca calçou as sandálias da humildade. Mesmo não alcançando tão sonhado patamar real divino, seu orgulho está bem vivo. Sua soberba, causa única de sua queda, continua sendo o seu cartão de visitas. Aquela pergunta à mulher revela isso. Exprime soberba, sarcasmo, desdém. Ele não está simplesmente perguntando, ele está caçoando de Eva. Como você pode acreditar nisso, sua boba? É isso que ele está querendo dizer. Isso te soa familiar? Quantas vezes você ouviu alguém te dizer a respeito da sua fé na Bíblia, a sua fé em Cristo, a sua fé em Deus? Como você pode acreditar nisso, seu bobo? Muito bem. Diante disso, no versículo 2, disse a mulher à serpente. Soa estranho, mas nos dá a impressão que talvez este não tenha sido o primeiro diálogo entre essas duas personagens. O fato de a mulher não se surpreender ao se deparar com um animal falando na linguagem humana sugere que já estava acostumada. O que é mais surpreendente não é o fato de um animal falar com um homem. Óbvio que seria muito bizarro, mas o fato do homem responder ao animal. Nós precisamos discernir entre o sensato e o insano. Somos a semelhança de Deus, portanto, apenas nós, no mundo natural, temos o poder do discernimento. A insanidade é o cúmulo da ignorância, é o nível mais baixo da irracionalidade. Agir naturalmente diante do bizarro revela a falta de percepção. Isso que quando esse fato ocorreu, o ser humano possuía uma superinteligência. Então isso serve para nos ensinar que o quanto dependemos de Deus. Hoje o ser humano caído pelo pecado perdeu sua integridade intelectual. Se quando possuía a capacidade plena da inteligência, estava dialogando no mesmo nível com um animal,
do que seremos capazes hoje. Às vezes estamos agindo tão neciamente, tão arbitrariamente, que nem parecemos humanos, quanto mais cristãos. Hoje já não há mais a necessidade de se dialogar com a serpente para revelar nossa loucura. Para isso basta nós deixarmos de dialogar com Deus. E por fim, a serpente disse: certamente não morrereis. Ela afirmou. Após ouvir da mulher uma resposta desnecessária, a serpente volta a falar com Eva, e agora sem questionamentos, mas continua destilando seu veneno. Ela usa a expressão certamente. O cinismo não está mais na interrogação, agora está na afirmação. Sua boba, é claro que você não vai morrer. Ela dá certeza. A palavra que ela usou, certamente, expressa alta probabilidade de certeza, um grau muito baixo de dúvida. A pessoa que fala, se concorda, se acredita, ela acaba influenciando quem a ouve. A mulher passa a ter certeza na certeza da serpente. A respeito do que o Criador havia dito, não importava mais. O veneno atingiu o sistema neurológico de Eva. E aquela pseudo-certeza extraiu o medo que a impedia de comer o fruto. Parecia haver mais coerência na permissividade, na libertinagem da serpente, que na proibição cuidadosa do Criador, no zelo de Deus pela sua criatura. Isso também soa familiar. A serpente fez a mulher pensar: como vocês morrerão se ele não proibiu que comam da árvore da vida? Enquanto houver árvore da vida, haverá vida. É uma lógica. Talvez Eva tenha dito: nunca parei para pensar nisso. Sabe que você tem razão? Não tinha olhado por esse ângulo, serpente. Esse é o problema do ser humano. Precisamos entender que quando Deus dá uma ordem, não existem outros ângulos a serem observados. Não restam opções senão a obediência. Porque o nosso Deus é um Deus zeloso. Ele cuida, Ele ama a todos nós. Por isso Ele coloca limites em nossos caminhos. O resultado de tudo isso você conhece. Que Deus possa nos abençoar e nos manter obedientes aos seus mandamentos. Forte abraço. Deus abençoe a todos.